O tema da nossa aula de hoje é a busca em largura. Então, além da busca em profundidade, nós temos a busca em largura, que usam outro tipo de estratégia. O que vocês estão vendo nesse slide é um código geral da busca em largura, com as inicializações e o loop principal. E dentro do loop principal, nós temos aqui, eu coloquei aqui uma linha, realizar a busca em largura, que é exatamente o que está nesse slide aqui. Então, a busca em largura propriamente dita, ela está, o mecanismo dela está aqui nesse quadro, que vai ser colocado nesse ponto, nessa linha aqui. Então, vamos ver como funcionam as inicializações. Assim como na busca em profundidade, eu vou ter um relógio ou tempo global, que eu vou começar em 0. Eu vou ter uma fila auxiliar para fazer a busca em largura. Então, aqui está a primeira diferença em relação à busca em profundidade. Na busca em profundidade, a gente usa uma pilha. E aqui a gente vai usar uma fila. Isso vai fazer toda a diferença. E para todo vértice do grafo, eu vou marcar L de V como 0. Esse L de V vai ser o tempo em que o V vai entrar na busca. Então, ele faz o papel da nossa profundidade de entrada lá na busca em profundidade. Mas aqui ele vai se chamar largura do vértice, que é o tempo em que ele foi alcançado pela busca, que vai ser o índice dele na busca. E assim como na busca em profundidade, eu vou ter uma árvore, e então cada nó vai ter o seu pai. Então, no início, o pai de todos os nós é nulo. Não tem ninguém como pai de ninguém ainda. Mas na medida em que a busca for avançando, eu vou marcando o pai do vértice na árvore. Quem é o pai? O pai é aquele outro vértice pelo qual a busca chegou naquele vértice. Então, o pai de V vai ser um vértice W, que é por onde a busca chegou em V, a partir de W. Então, o W é meu pai. Então, esses ponteiros para o pai vão definir a nossa floresta de largura. Ou árvore, se o grafo for conexo. Então, o grafo pode ser desconexo. Então, para que a busca atinja todos os nós, né, no caso do grafo ser desconexo, eu rodo esse loop aqui, que funciona da seguinte forma: enquanto existe um vértice V no grafo, que ainda não foi alcançado, ou seja, sua largura é 0, o que eu faço? Eu vou criar uma nova raiz da minha busca em largura. Então, eu digo que o nível desse nó é 0, porque as raízes vão estar no nível 0. A gente já vai ver isso logo adiante. Soma 1 no relógio, marca o tempo em que o vértice V entrou na busca, marco a sua largura, coloco ele na fila, que é essa fila F aqui, e realizo a busca. Então, esse nó ele vai alcançar vários nós, e aí faço uma nova iteração do enquanto. Se houver mais alguém que ainda não foi alcançado, inicio uma nova árvore. Coloco essa raiz no nível 0, marco o seu tempo de entrada na busca e coloco ele na fila e faço uma nova busca. Vamos ver esse procedimento
a dinâmica desse procedimento em breve. Aqui é a busca propriamente dita. Então, a gente sabe que tem um vértice ali na fila. Então, enquanto essa fila não for vazia, eu vou fazer o seguinte procedimento. Eu retiro o primeiro elemento da fila, tá? E vou visitar seus vizinhos. Então, para todo vértice W que é vizinho de V, muito parecido com a busca em profundidade, né? Então, para todo vizinho, eu só vou ter dois casos. Ou ele já não está marcado ainda, ou ele já está marcado. Se ele não estiver marcado, se ele for novo, então, como na busca em profundidade, eu visito essa aresta de V para W, digo que o pai de W é V, na minha floresta de largura. O nível desse W, como ele vai ser filho de V? Então, ele é marcado da seguinte maneira: o nível de W é o nível de V mais 1. Então, se o pai dele estava no nível 0, ele vai estar no nível 1. E assim por diante. Soma 1 no tempo do relógio, marca o tempo em que o W entrou no processamento, e agora vem a primeira novidade aqui em relação à busca em profundidade, nesse miolo desse código. Em vez de passar o bastão para o filho, W, aqui a gente chamava uma recursão na busca em profundidade. Eu não faço isso. Eu pego o W e coloco lá no fim da fila. Então, isso vai fazer toda a diferença no nosso algoritmo. A gente já vai simular e ver como é que isso funciona. Tá? Então, todos esses comandos pertencentes ao então, eu faço no caso de o W ser um vértice novo na busca. Agora, se ele não for novo, aí quando o V visitar o W, podem se dar três casos. Ou V e W são irmãos, ou V e W são primos, ou o V é tio do W. Só tem esses três casos. Tá? Então, esses casos são diferenciados assim. Se eles estão no mesmo nível e têm o mesmo pai, então eles são irmãos. Estão no mesmo nível e têm o mesmo pai. Mas se eles estão no mesmo nível e não têm o mesmo pai, você entra aqui nesse comando senão. Então, eles são primos. E, finalmente, se eles não estão no mesmo nível, aí eu checo para ver se o W está um nível abaixo do V, que vai estar, né? Como a gente vai ver. E aí o V vai ser tio do W. Toda essa dinâmica a gente vai ver agora na execução do algoritmo. Então, repara que eu vou ter arestas azuis da floresta de largura e arestas vermelhas, amarelas e verdes que não são da floresta, mas são importantes aí para entender como funciona o código. Então, aqui está um exemplo para a gente rodar. Eu tenho esse grafo G, com esses nós rotulados de A até H. Então, todos os vértices estão aqui, e no início, a largura deles é 0. E a minha fila está vazia. Ok? Então, eu vou começar escolhendo alguém para colocar na fila, que é o A. Vou iniciar uma raiz nova. Então, eu coloco o A na fila e ele entra no tempo 1. Ok? E agora eu vou visitar os vizinhos de A, que é o que diz aqui o meu código. Peguei o A da fila e agora eu vou ver os vizinhos dele. Vamos lá. O primeiro vizinho de A é o B.
Só que o B é novo. O L de B é 0. Então, o A é pai de B. Então, eu tirei o A da fila, né? O A visitou o filho B por essa aresta azul. O B entrou no tempo 2, porque ele foi visitado nesse momento. E ele foi para o final da fila. Na busca em profundidade, o que eu faria? Eu passaria o token para o B, para a busca continuar a partir do B. Mas aqui não, a busca em largura é diferente. Eu coloco o B no fim da fila e o A continua visitando seus vizinhos. Essa é a diferença. Então agora o A tem um outro vizinho para ser visitado, que é o C. Então o A visita o C por essa aresta azul. O C vai entrar no tempo 3. E o C vai para o final da fila. Então reparem, eu estou dando prioridade ao pai sobre os filhos. Vamos recapitular e fazer uma comparação. Na busca em profundidade, quando o A visitava o B, eu passava o processamento para o B. Então o B passava a estar ativo e o A ia para a pilha. Agora aqui é o contrário. Então eu não vou dar prioridade ao filho. Eu vou dar prioridade ao pai. O A visita o filho B e o B vai para o final da fila. O A visita o filho C e o C vai para o final da fila. E aí eu termino de processar o pai. Então, na busca em profundidade, o pai passava a atividade para o filho e só retornava ao pai o processamento quando o filho terminasse. Aqui não. O pai visita o primeiro filho, o pai visita o segundo filho, visita todos os seus vizinhos e termina o processamento. Então eu dou prioridade ao pai. Então o A acabou o processamento dele. Aí vem a diferença de nomes, né? A busca em profundidade, ela vai criar uma árvore que ela fica com uma profundidade alta logo no início. Porque o A passa o processamento para o B, que passa o processamento para o D, que passa o processamento para o F. Então, o ramo da árvore, ele logo se aprofunda. Porque o pai visita o filho, que visita o neto, que visita o bisneto, o ramo vai se aprofundando rápido. Então, a árvore fica profunda. Daí o nome busca em profundidade. Mas agora não. O pai vai visitar todos os seus vizinhos primeiro. Então, se o A tivesse outros vizinhos, eles seriam visitados. Então, é como se fosse aqui, formasse um arco em torno do vértice A, tá? E fosse visitando todos os vizinhos do A, como se fosse o movimento de um para-brisa, um limpador de para-brisa de automóvel, né? O A visita todos os seus vizinhos, então a árvore, em vez de ela ficar profunda, ela fica, por assim dizer, larga. Tá? Como se o limpador de para-brisa, né, varresse toda a largura do vidro. Então é um outro tipo de árvore. E agora como é que o processamento continua? Agora eu vou lá na fila e vou pegar o filho mais antigo, que está lá esperando. É o B. Então agora eu vou tirar o B da fila e vou visitar os vizinhos de B. Então, o primeiro vizinho que o B visita é o D. O D é novo, porque a largura dele é 0. Então, o B é pai de D. Eu não estou desenhando aqui a árvore em separado, porque ela já está aqui com essas arestas azuis. Então, o A é pai de B,
o A é pai de C, o B é pai de D, e assim por diante. Então, aqui está implícito que o A está no nível 0, o B está no nível 1, o B e o C, né? O D já está no nível 2. E quando ele foi visitado, ele foi o quarto vértice a ser visitado, a largura dele é 4. E ele vai para o final da fila. Eu não vou passar o processamento para ele, que eu não acabei o B ainda. O B é o vértice que eu acabei de remover da fila. O B tem mais vizinhos? Sim. O B tem o C. Só que o C já é visitado. Então eu vou entrar no C não. Agora é só verificar se o C é irmão, é primo ou é sobrinho de B. Porque é o B que está visitando. Então aí no caso, o B e o C estão no mesmo nível e tem o mesmo pai. O pai de B é A, o pai de C é A, que é o que está aqui nesse código. Vamos voltar um pouco aqui. O V é B e o W é C. Só que o C já foi visitado. Então você vai para o C não. Aí você vê que o nível de B e o nível de C são iguais e que eles têm o mesmo pai, porque o pai de C é A e o pai de B é A. Então você vai entrar aqui e nós vamos ter uma aresta irmão. Então, de B para C, eu tenho uma aresta irmão, que é vermelha. E aí acabou o processamento do B. Então, agora nós vamos para o mais antigo. Reparem que na busca em profundidade eu ia no topo da pilha. No topo da pilha estava sempre o mais novo. Agora, como eu estou usando fila, eu estou indo sempre para o mais antigo. Então, mudou a política. Ok? Então, agora vamos passar o processamento para o C, que é o que está esperando há mais tempo aí. Está na fila há mais tempo. Então, eu vou tirar o C da fila e vamos olhar os vizinhos de C. Bom, o primeiro vizinho de C é o B, mas aí você já vê que eles são irmãos. Depois o C visita o D. Só que o D já está marcado. O L de D é diferente de zero. E eles estão em níveis diferentes. Aí lá no código você checa que o D está um nível abaixo do C. Então o C vai ser tilde D, que é a aresta verde. E depois o C vai visitar o E, só que o E é novo, porque ele está com a largura 0. Então aqui é uma aresta azul. E o E entra no nível 2, no tempo 5, e vai para o final da fila. E o C acabou. Então vocês estão vendo, eu visitei, processei o A, depois eu processei o B, depois eu processei o C. Então eu vou nível a nível. Todos do nível 0, depois todos do nível 1. Agora eu vou processar todos do nível 2 e assim por diante. Professor, Pois não. como é que o C conseguiu identificar que o B era irmão dele para não voltar nele? Só isso aí que ficou meio um pouco confuso. O V é C agora. E o W, que é o vizinho dele, é o B. E aí o L de B não é igual a 0, porque já foi visitado. Então você vem para cá. Aí você vê o nível de B é 2. O nível de B é 2. E o nível de C também é 2. Então entra aqui. Muito bem. Aí o pai de B é A. E o pai de C também é A. Então eles são irmãos. Só que essa aresta já foi visitada. Ou seja, isso aqui é uma coisa simétrica. Quando o B visitou o C, o B descobriu
que o C era irmão dele. E agora, como o C está visitando o B, o C é irmão do B. Isso já foi visto. Mas se você seguir o código do algoritmo, dá a mesma coisa. Tá ok, beleza. Ficou claro agora. Obrigado. Ok. Agora nós vamos passar para o nível 2. Quem é o mais antigo ali? É o D. Vamos tirar o D da fila e visitar os vizinhos de D. Bom, quando o D visita o B, não há nada a fazer, né? O B já está marcado e não está no mesmo nível do D e nem está um nível abaixo. Se você olhar aqui para o código, não tem um if para nível. O D está visitando um vértice que está um nível abaixo. Quer dizer, um nível acima, desculpe. Um nível acima. Nem tem pergunta para saber se está um nível acima aqui. Então, aquela aresta nem vai ser vista. Tá? Então, quando o D visita o B, não tem nem pergunta, não tem nenhum if sequer para capturar que o B é pai do D. E nem precisa, né? Porque essa aresta já foi visitada. Depois o D vai visitar o C, a mesma coisa. Não tem nem sequer um if para capturar que o C está um nível acima. Então, essa aresta aqui nem vai ser vista pelo código, mas ela já foi visitada. Depois o D, ele vai visitar o F. O F é novo, então o F é filho. Entra no tempo 6 e vai para o final da fila. Depois o D visita o G e o G é novo. Então o G vai entrar no tempo 7 e vai para o final da fila. Depois, finalmente, o D visita o E, e aí o algoritmo vai perguntar, o E já está marcado. Eles estão no mesmo nível? Sim. D e E estão no nível 2. Nível 0, nível 1, nível 2. Eles têm o mesmo pai? O pai de D é B. E o pai de E é C. Então, eles não são irmãos. Eles são primos. Eles não têm o mesmo pai. Então, essa aresta aqui é amarela. Tá? E aí o D acabou o processamento. Olhando lá para a fila, o próximo seria o E. Tiro o E da fila. Quando o E olha para o C, não há nada a fazer, porque o C está um nível acima. O código nem pega essa possibilidade. Depois, quando o E olha para o D, também não há nada a fazer, embora eles estejam no mesmo nível e não tenham o mesmo pai, eu já sei que essa aresta aqui liga primos. É a mesma coisa que a gente viu lá em cima, né? Quando o B olha para o C, ele viu que era irmão. Quando o C olhou para o B, ele viu que era irmão também. E a mesma coisa aqui. Quando o E olha para D, já sabe que é primo dele. Então, nada a fazer. Quando o E olha para o F está um nível abaixo. Isso o código pega. Já está marcado, já entrou na busca e está um nível abaixo. Então, o E é tio dele. Então, a aresta verde. E, finalmente, quando o E olha para o H é novo. Então, é filho dele. Então, o H vai entrar no tempo 8, vai para o final da fila. E acabou o nível 2. Agora, a busca vai se dedicar aos caras que estão no nível 3. Então, reparem, todos eles estão em sequência aqui na fila. Então, isso é sempre verdade.
quando você vai para a fila, ou você tem os caras que estão no mesmo nível, ou tem alguns vértices que já estão no nível abaixo. Que era o caso, por exemplo, quando o E está no nível 2, e nesse momento estão na fila os vértices do próximo nível, o F e o G. Então, a diferença de níveis na fila é no máximo 1. Ou você vai ver os vértices do mesmo nível, ou os do nível seguinte que já estão entrando na fila. Tá? Então, agora a gente chegou numa posição que, se eu tirar uma foto da fila, eu vejo 3 nós que estão aqui no mesmo nível. Primeiro vai vir o F, vou tirar ele da fila. Olhar para pai e para tio é desnecessário, o código nem pega essas possibilidades. Se ele olhar para o G, ele vai ver que é irmão, porque o G não é novo, e F e G têm o mesmo pai, que é o D. Então aqui é irmão, e acabou o F, terminou o processamento. Agora vamos tirar o G da fila. O G olhar para o D, nada a fazer. O G olhar para o F, já sabe que é irmão. E o G olha para o H e vai concluir o quê? Que ele é primo. Porque eles estão no mesmo nível, que é 3, mas não tem o mesmo pai. Então, G é primo de H. Então, aresta amarela. E aí acabou o G. E aí, finalmente, eu vou tirar o H da fila. E não tem mais nada a fazer com o H, né? Ele vai olhar para o pai aqui, nada a fazer. Vai olhar aqui para o primo, também isso aqui já foi processado, essa aresta. E acabou. Então, a moral da história. Por causa da fila, eu esgoto o pai, ou seja, esgoto o processamento do pai antes de processar os filhos. Se você voltar aos slides da nossa disciplina lá para a busca em profundidade, isso aqui está trocado. Você termina o filho antes de terminar o pai. Então a palavra filho vem para essa posição e o pai vai para lá. Porque você usa pilha e não fila. Tá? Então aqui o pai tem a prioridade. Eu só passo o processamento para o filho mais antigo depois que o pai acabar todo o processamento dele. E o outro lema adequado para a busca em largura aqui é esse, né? A próxima aresta a ser visitada parte sempre do vértice mais antigo na busca. Se você olhar o slide da busca em profundidade, vai ver que aqui está escrito mais novo ou mais recente. Mas aqui não, por causa da fila, está escrito o vértice mais antigo. Que é o que você pode verificar aqui. Por exemplo, num ponto qualquer aqui da busca, tem várias arestas que ainda não foram visitadas, que elas estão marcadas aqui com a cor preta. Tá? À medida que eu vou visitando as arestas, eu vou trocando a cor dela, ou para azul, ou para vermelha, ou para amarela, ou para verde. Mas enquanto ela ainda não foi processada, ela tem a cor preta. Qual é a próxima aresta que eu vou visitar? Olhando para essa busca aqui. Certamente vai ser alguma aresta que parte do vértice C. Por quê? Porque se você olhar para a fila, nesse momento, se você olhar para uma fila de banco, por exemplo, quem é a pessoa que está há mais tempo na fila? É o primeiro da fila. É o que está esperando há mais tempo. Então, aqui, se você olhar para essa fila, o C é o mais antigo.
Então, a próxima aresta que vai ser processada ou é de C para D ou de C para E. Essa é a moral da história. Não vai ser nenhuma das demais. Nem vai ser essa, nem essa, nem essa. Ok? Então, essas duas características, né, são inversas às características da busca em profundidade. E ela é uma busca que pode ser feita de maneira bem rápida, porque cada nó é colocado na fila uma única vez, né? Então, você vai visitar cada nó uma única vez, ele entra na fila uma única vez e sai da fila uma única vez. O nó não entra na fila várias vezes. Tá? Como se fosse um tobogã de parque aquático, né? Você vai, escorrega e entra na fila de novo, e entra na fila várias vezes. Não, ele entra uma vez e sai uma vez. Ok? Então, cada nó é marcado uma única vez. E as arestas? Bom, cada aresta ela pode ser vista em dois momentos, ou de pai para filho, de filho para pai, ou de um irmão para o outro, ou do outro para um. Então, cada aresta é olhada ali duas vezes. Então, apareceria aqui uma constante 2m. Só que, para efeito da notação, ó, a constante multiplicativa some. Porque multiplicar por 2 não vai alterar a ordem de grandeza da função. Ela continua linear. O expoente do n é 1, o expoente do m é 1. Então, é uma função linear em n e m. Ok? A floresta de largura que eu construí, porque o gráfico poderia ser desconexo, tá? Então eu teria várias arvorezinhas, uma para cada componente conexa. Então, se aquele meu grafo do exemplo tivesse mais alguma coisa para cá, eu ia fazer aquele loop externo do enquanto, eu ia escolher uma nova raiz e começar uma nova árvore. Tá? Ia começar uma nova árvore, então eu ia ter uma árvore para cada componente. E aí eu sei que teria uma floresta. No exemplo que eu mostrei, a minha floresta só tem uma árvore. É um caso particular em que eu rodei o código no grafo conexo. Tá? Então, essa floresta ou árvore é uma floresta ou árvore geradora do grafo. Porque ela alcança todos os vértices do grafo. Todos vão ser marcados. Né? Porque todos são alcançados pela busca e ficam com um valor L de V diferente de zero no final da busca. Tá? Então, a ideia é alcançar todos os vértices. Por isso que eu rodo aquele loop do enquanto. Lembrando que somente as arestas pai, ou de pai para filho, que são as azuis, pertencem a essa floresta. As demais arestas, vermelhas, amarelas e verdes, não são da árvore. Então, aqueles ponteiros pai fazem sentido só olhando para as arestas azuis. Ok? Então, na aula que vem, a gente vai continuar falando um pouco mais da busca em largura, mas eu vou parando por aqui e depois eu vou dar algumas aplicações e outras características da busca em largura na aula que vem. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui na gravação. Vou encerrar a gravação.